Hoje a mensagem é muito importante porque é algo que o Senhor já tem nos colocado desde o início do ano, né? Essa incumbência, né? Creio que todos já sabem, né, que nós fomos chamados para algo maior, mas a gente precisa estar portando dentro da palavra do Senhor, sempre, né, nos portando, sempre direcionado por eles e obedecendo a voz dele. Às vezes, muitos momentos a gente deixa um pouco de lado certas armas que o Senhor nos dá. E todas as vezes o Senhor move, olha, tem que trazer de volta para aquilo que eu designei vocês. E é importante hoje a palavra, irmãos, para as nossas vidas. Embora nós já tenhamos pregado sobre isso, mas o Senhor quer falar mais sobre esta importante mensagem que Ele quer transmitir aos irmãos. E dizem especialistas, nosso irmão falou de guerra hoje aqui, né, sobre a questão em outras áreas, né, mas dizem especialistas, irmão, que em uma guerra, a primeira preocupação do inimigo com o seu adversário, com o seu oponente, é cortar o quê? Toda a comunicação. Porque ele sabe, se cortar a comunicação com o exército, com o exército inimigo, né, ele vai também desestabilizar todas as áreas, todas as armas então é afetado. Então muitos aqui gostam de guerra, né? Gostam de ler livros e filmes, tantos nós já vimos, quando se corta a comunicação de um exército inimigo, a preocupação é essa. A infantaria já não consegue mais ter coordenadas dos seus superiores, não é? A cavalaria também, e muito menos a artilharia, não consegue receber um comando para como atacar e que momento atacar. E também como se defender. Estratégias são montadas em ambas as partes. Então, em um exército, irmãos, faz sentido então cortar a comunicação do exército inimigo para que eles fiquem desorientados. Então, será meia batalha vencida se cortar a comunicação do exército oponente. E então, irmãos, o que isso tem a ver conosco? Nós sabemos, irmãos, que nós, como cristãos, em se tratando da nossa fé, nós temos também uma comunicação com quem? Com o nosso Deus. Nosso Deus. Nós temos a comunicação. Um cristão, uma cristã de fato, uma cristã verdadeira, ela precisa se comunicar com o seu Pai, com o seu Deus. E ao longo dos tempos é perceptível, a gente vê claramente que esta comunicação tem sido falhada, não é? Todos vocês já têm visto o que tem acontecido com a igreja, não só brasileira, mas mundial. Aparece um incentivo muito grande, até mesmo lideranças têm incentivado que a comunicação com Deus já não é mais importante. Já não é mais importante orarmos na igreja, não é mais importante, nem em casa. Não, isso deixe de lado, vamos fazer outras coisas. Vamos fazer outras coisas que não seja aquilo que está na palavra. Vamos então viver de doutrinas humanas, vamos então fechar a Bíblia e só falar de coisas humanas, falar de outras coisas. Então, irmãos, veja o colapso em que nós estamos. Nós estamos vivendo em tempos difíceis e nós sabemos que a comunicação entre um cristão com Deus, ela é fundamental. Porque se corta, nós não recebemos mais orientação do alto. Se corta a comunicação com o nosso Pai, nós ficamos perdidos e nós só vivemos então das nossas próprias vontades, nossos próprios desejos, daquilo que nós achamos. Não. Então, irmãos, hoje o Senhor falará em nossos corações nesta manhã algo muito importante para nós. E a comunicação, você sabe que é a oração. Nós sabemos que a maneira de um cristão e uma cristã se comunicar com Deus é através da oração. Uma das formas. Nós já pregamos um momento, né, não lembro quando, sobre a importância que existe na oração para todos nós cristãos. Porém, irmão, o Espírito Santo hoje nos incomoda e nos faz refletir algo a mais, ir mais além. A gente sabe que essa comunicação com Deus é importante, é a oração, que nós não podemos viver sem orar ao nosso Pai, que nós não podemos viver dentro das nossas próprias ideias, daquilo que a gente acha. A partir do momento que nós decidimos entregar as nossas vidas para o Senhor, não, as nossas vidas agora estão nas mãos dele. É ele quem decide, até mesmo porque ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe onde nós podemos ir. E o texto base, nós precisamos de um texto. Eu não posso falar de mim mesmo, nem posso falar, né, de coisas que não estão na Bíblia, senão estaremos também igual Há muitos que têm por aí se baseado plenamente naquilo que se fala, em filosofias de vida, em filosofias humanas. Não. Nós fizemos um compromisso com Deus, que é o quê?
de estar sempre portando a palavra da verdade. Então, se somos bíblicos, nós devemos encontrar na palavra algo que faça sentido aquilo que nós estamos falando, amém? Você que está com a sua Bíblia, vamos abri-la então, num texto bem conhecido, que escreveu o médico. Quem conhece o médico da Bíblia, né? Quem é o médico que escreveu o Evangelho? Lucas. Abra sua Bíblia comigo em Lucas. Vamos meditar num texto importante para nós nesta manhã. Lucas, o médico. Lucas que também escreve Atos. Lucas e Atos foram escritos no mesmo momento. Poderiam ser uma mesma coletânea, mas então se decidiu através do cano separá-los. Então, por isso na sua Bíblia tem João no meio, né? Mas eles são um livro só. Na antiguidade lia-se Lucas e também Atos, porque Lucas escreveu também Atos dos Apóstolos. Acompanhe comigo capítulo 18 e versículos 1. Muito breve, são poucos versículos, basta para hoje o Senhor falar aos nossos corações. Todos acharam? Amém. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. 4. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, ainda que não tema aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, me importuna, em outras traduções, hei de fazer-lhe justiça, porque a fim não volte mais e me importune muito. E disse do Senhor Jesus: ouvi o que diz o juiz injusto. Ele diz: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e de noite, ainda que tardio para com eles? É uma pergunta Jesus faz. E ele faz outra pergunta, 8. Digo-vos depressa, lhes fará justiça. Quando porém, e aí está jogando para nós também, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém, irmãos. Pode se assentar. Essa é a palavra de Deus. É o texto sagrado, o texto que tem condições e capacidade de trazer algo que nós tanto precisamos. Irmãos, esta é a palavra. O Senhor, como disse, o Espírito Santo falará aos nossos corações. Vai mais além do que a comunicação, que é muito simples, nós temos que ter. Mas há algo inserido nesse texto, que Jesus, o próprio Senhor Jesus, nos dá uma instrução que muitas vezes a gente foge dessa instrução do Senhor Jesus. E ele está dizendo aqui nesse texto algo importantíssimo para as nossas vidas. E ele conta essa parábola sobre o dever de orar sempre, não somente orar, não somente comunicar com Deus, mas nunca desfalecer. Persistir significa demonstrar constância sempre. Você tem que ser constante e também insistência e perseverar. E a palavra de Deus, nós sabemos que o grego ele é muito mais rico em vocábulos, né, em verbos, do que mesmo o português. E se você for ver essa palavra de esmorecer, nunca desfalecer, né, em algum dicionário interlinear, né, que faz essa tradução do grego para o português e também outras línguas, nós vamos encontrar que não é somente um desfalecer natural de mim, de você que faz parte. Há algo muito mais inserido dentro desta palavra. Por exemplo, significa que a ideia de acovardar-se, de perder o ânimo, de comportar-se de maneira indevida, desanimar, está por trás também de desistir por alguma coisa que o mal tenha também a sua interferência, o mal que circula sobre nós. Então tem tudo a ver. Então, se o inimigo das nossas almas, e na guerra, nós vemos que o inimigo opositor quer cortar a comunicação, o inimigo das nossas almas também quer cortar a minha e a tua comunicação com o nosso Pai. Então faz sentido agora para nós, porque de fato o inimigo nosso quer que a gente também deixe de orar, não só de orar, mas de persistir na oração. Então, o nosso adversário faz sentido agora quando a gente olha para a palavra, olha para o que o grego diz, que é algo
que está à nossa volta, circundantes também, com um desejo, um único desejo, de fazer você parar de orar, de fazer você parar de insistir na tua oração com o nosso Pai. E Paulo, irmãos, também usa essas palavras 2 vezes na sua segunda carta aos Coríntios, mais precisamente no capítulo 4, ele diz, do 1 ao 16, e ali está inserido a mesma questão, a mesma palavra, o mesmo vocábulo ele utiliza de esmorecer, e ali também está inserido essa questão. Então, irmãos, o que significa para nós, irmãos, nesta manhã, que não está em tela aqui somente o nosso desejo de esmorecer, de desistir, de ficar desmotivado. Não, por trás de tudo isso está o mal, nosso adversário, que deseja e quer, está esperando para que você desista da tua oração, desista de orar para o teu Pai, para aquele que pode resolver as nossas situações. Então, irmãos, nós temos que entender a palavra. Jesus está aqui se dirigindo, está falando conosco, o próprio Senhor Jesus, e Ele quer, e também além de nós sabemos motivação natural, o inimigo também está posto, querendo fazer nós desistir, querendo criar desânimo, te desanimar, para que você desfaleça, para que o teu desânimo tome conta da sua vida, e você não tenha mais forças para orar ao Pai, para rogar e para insistir na tua oração. Então ele está, irmão, querendo, nosso adversário, que nós paremos com a nossa comunicação com Deus. E algo desmotivador que muitas das vezes é utilizado e acontece conosco, isso é natural, que pode fazer a gente também desanimar, desistir, é algo que está mesmo inserido nas nossas orações. Por quê, irmãos? Porque tem muitas coisas que a gente pede para Deus. Poxa, a gente ora tanto para Deus sobre muitas coisas, né? Causas que a gente tem tantos anos, tantas situações a serem resolvidas nas nossas questões com o Senhor. Nós pedimos tanto a Deus, nós oramos, nós rogamos e nada acontece. Parece que o céu está de bronze, parece que está tudo ali contra você. E talvez isso seja um fator que tenha te desanimado a orar, de tenha te desanimado a insistir na oração com o Senhor, irmãos. E isso, irmãos, é um fator muito que vem contra muitos cristãos, ainda que muitos já tenham deixado porque não são atendidos as suas orações. Eles oram, poxa, o Senhor não está me ouvindo, então as minhas orações não estão fazendo efeito. Então, o que ela faz? Ela deixa de orar. Não vou mais orar por isso porque não está resolvendo. Pelo contrário, em muitas questões, muitas vezes acontece o pior. As coisas parece que estão desmoronando e acontece muitas outras coisas. Mas você precisa continuar firme, meu amado irmão, minha irmã. Não dê ouvidos às vozes de Satanás, do seu adversário. Você precisa ouvir o que teu Espírito Santo fala conosco nessa manhã. Então ele tem esse desejo de que você corte não somente a comunicação, porque se você deixar de persistir na oração, você também ao mesmo tempo vai deixar de orar, e orar até por coisas básicas da nossa vida, coisas do cotidiano. Então você precisa entender a palavra hoje. E hoje o Espírito Santo está nessa manhã aqui para te dizer que você precisa continuar insistindo. Assim como esta viúva, ela insistiu para ter algo e ela conseguiu lá na frente. E o próprio Jesus hoje nos ensina, amados, qual deve ser a nossa atitude? Qual deve ser a nossa atitude para o que está acontecendo em relação ao que pedimos para ele? E ele vai contar esta parábola. Acompanhe comigo. Ele contou, no primeiro versículo ele diz sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Naquela cidade, versículo 2, vamos examinar esse texto, alguns versículos. Diz que havia um homem nessa cidade, um certo juiz, que nem temia Deus e nem respeitava os homens. Um juiz que não temia Deus. Não sabemos muito acerca do sistema judiciário da época que vigorava nas aldeias da Palestina, né? Nós não sabemos, mas essa parábola, irmão, indica que havia uma pessoa específica para julgar casos em cidades menores, em aldeias como esta aldeia, não fala o nome, mas existia alguém específico, um juiz, que era designado para julgar as causas civis do povo. Entre várias citações, a gente sabe que existem várias citações, uma que é pegada como exemplo, Levítico capítulo 19, onde ali existe uma série de instruções e como deveria ser o julgamento das pessoas. Então, pessoas pegavam como base
esse versículo. Mas sabemos que em Jerusalém, uma cidade maior, né, com muitos habitantes, existia um sistema também que regia, né, e que julgava as causas. E muitos acreditavam também que não eram só religiosas, mas também civis, como o Sinédrio. Sinédrio que era composto por 71 pessoas, membros ali que habitavam em Jerusalém e julgavam as causas do povo. Entretanto, irmãos, esta passagem qualifica apenas um juiz. Então diz, apenas um juiz, um homem que não respeitava a Deus e nem aos homens. O caráter do juiz que precisava ter naquela época, ele tinha que ter umas qualidades. É claro, precisa ser imparcial, né? Igual até hoje, né? Juiz não pode tomar partido, ele precisava ser imparcial, ele precisava ser alguém que tinha ser nobre, amor à verdade, precisava portar dentro dele mansidão, sabedoria, tantos outros atributos. Mas sabemos que esse juiz era totalmente o oposto disso. Ele era um juiz que não respeitava a Deus, nem tampouco os homens também. Então, irmãos, estamos diante de um juiz corrupto, injusto, que não tem condições nenhuma e não portava dentro dele a verdade. Ele era um juiz iníquo, um juiz que não tinha justiça dentro dele. Tudo aquilo que um juiz precisava ter, ele não tinha. Era o oposto. E também o versículo 3 fala de outra pessoa também nessa história. Quem é? Uma viúva, né? Uma viúva, irmãos. Uma viúva que diz o versículo que também havia naquela cidade. E ela disse, foi até ele, aquele juiz, disse, olha, faze-me justiça contra o meu adversário. A viúva, irmão, aparece como um símbolo daqueles que são menos favorecidos. As viúvas daquela época pertenciam a uma classe, a menor classe existente, porque ela dependia de terceiros para viver. Quando não se tinha uma instituição religiosa por trás, ela ficava à míngua, ela ficava nas margens da sociedade, ela tinha que pedir esmolas. Então era difícil para as viúvas da época, assim como os órfãos também. A gente sabe que desde a épocas remotas, né, as virgens Sarepta, quando ali houve aquela multiplicação ali de Eliseus, né, os profetas do Senhor, né, existia muitas viúvas. O próprio Jesus diz, olha, vivia muitas viúvas em Israel na época, né, dos reis. Mas o que acontecia? As guerras, irmãos, né, matavam muitas pessoas. Então os maridos morriam muitos na guerra. Então existiam muitas viúvas desde então naquela época. E as viúvas eram deixadas de lado porque não podiam contribuir com o Estado, não tinha como dar dinheiro, seus impostos. Então ela nem era assessorada pelo Estado, nem tampouco muitas vezes pelas instituições religiosas. Mas sabemos que os fariseus na época, e Jesus falou muito contra os fariseus, né, que teve uma questão que Jesus falou claramente para os fariseus sobre essa questão das viúvas. Em Mateus 23, por exemplo, nós temos a passagem onde Jesus diz que os fariseus eram acusados, né, de saquear as casas das viúvas, né, estarem ali fazendo as suas orações, mas saqueavam as casas das viúvas, as heranças que elas têm. Então eles defraudavam as viúvas, furtando as heranças que elas tinham, o pouco que elas tinham. Então o sistema da época religioso, então ali subtraía, né, e enganava elas. Então, irmãos, as viúvas pertenciam a uma classe menos favorecida, pertencia a alguém que estavam na escória da sociedade. E o caso aqui em tela, irmãos, fica entendido para nós, e a gente consegue entender que havia uma opressão contra esta viúva, e havia algo que ela precisava ali ter uma resposta. Então ela desejava que alguém lhe fizesse justiça. E a viúva, não somente ela queria justiça, mas ela queria pôr fim a esta causa interminável, que com certeza durava muito tempo, e alguém pudesse libertar ela dessas questões. E aí, irmão, nós temos também muitos exemplos na palavra de Deus sobre orarmos e insistirmos naquilo que nós pedimos. O caso aqui, o Senhor nos mostra, dentro da sua palavra clara aqui, na insistência dessa viúva. Mas nós temos na Bíblia muitos outros exemplos. Podemos citar aqui o caso de Ana. Quem conhece Ana, né? Ana ali,
que era esposo de Elcana, né, da tribo de Efraim. 1 Samuel, capítulo 1, narra a história de Ana. E Ana, nós sabemos, irmãos, que não podia gerar filhos, né? Não podia gerar filhos. Ela estava ali. E nós sabemos que uma mulher naquela época não gerar filhos era considerado uma humilhação, né? Então Ana era humilhada não somente pela sociedade, mas por outra pessoa que morava dentro da sua casa. Quem era? Penina, né? Penina humilhava Ana, que já tinha filhos. Então, por Ana não ter filhos, ela todos os dias humilhava Ana e ali humilhava. Você pode ler do 1 Samuel em casa também, é um capítulo 1, narra essa história. Mas todos os anos, eles dirigiam para Siló. Siló era o lugar de adoração da época. Então, Elcana pegava Penina e também Ana. Então, se deslocava até Siló, onde estava o tabernáculo, ali onde estava Eli, o profeta, o sacerdote. Então, ele sacrificava e adorava a Deus todos os anos. E imagina você ser humilhado todos os dias, mesmo estando dentro da igreja, mesmo estando indo buscar a Deus. Era a situação de Ana naquela época, e Penina humilhava Ana. Então, irmãos, o que Ana passava era difícil também, mas ela persistia na sua oração, ela persistia, ela orava e buscava ao Senhor, amados. Assim como nós muitas vezes durante a semana a gente luta para conservarmos fiéis à palavra, para conservarmos dentro de nós a fé que o Senhor um dia nos chamou, né, irmãos? E muitas das vezes nós somos humilhados, assim como também Ana, e como também faz muito tempo que a gente ora por muitas coisas para acontecerem. Muitas vezes nós oramos todos os dias para o Senhor, nós não desistimos de orar, mas ainda assim nós somos humilhados, às vezes, pelo nosso próprio próximo que está próximo de nós. Pelo contrário, muitas vezes isso se agrava, como disse no começo. Mas o Espírito Santo, irmãos, hoje ele fala com você, fala comigo também, para que nós venhamos, irmãos, estar atentos à sua voz. Ela tanto confronta a palavra, como também nos dá a direção, para dizer para você que nós tanto precisamos melhorar a nossa comunicação, não deixar de lado a nossa comunicação. Você veja que nós quinta-feiras mudamos tudo, né? Oramos ao Senhor, nós não fizemos a reflexão, mas nós oramos a Deus, porque o Senhor nos incomoda, irmãos, para orar, nos incomoda para estarmos sempre orando o tempo todo, sem cessar, e para isso o Senhor nos chamou, irmãozinho, desde o começo do ano. O Senhor fala, a oração precisa estar com vocês precisam orar mais, vocês precisam cada dia mais aumentar a comunicação comigo, para que eu possa orientá-los a maneira com que vocês vão viver as nossas vidas. Então, irmãos, duas coisas o Espírito Santo nos fala hoje, que nós venhamos melhorar essa comunicação com Ele, e nas nossas orações precisa haver duas características importantes. Às vezes nós esquecemos disso. Precisa ver o que havia naquela viúva. Aquela viúva, ela foi persistente na sua causa. Ela não desistiu. Ela foi persistente. Embora ela sabia que o juiz era iníquo, era injusto, mas ainda assim ela insistiu. Não, eu preciso da minha causa resolvida, eu preciso resolver esse problema, eu preciso que ele julgue a minha causa, irmãos. Então você precisa persistir na tua oração com Deus, tudo que você tem pedido a Deus, ainda que você acha que está demorando ser resolvido, os tipos de problemas que você tem, as situações, é difícil, mas você tem que persistir, assim como Ana e aquela viúva, irmãos. E o Espírito Santo sabe da condição que você está aqui, sabe dos desejos que estão no teu coração, os pedidos que você faz todos os dias, quando você está no teu quarto ali e ora a Ele sabe exatamente, mas Ele quer que você mantenha a persistência, consistência, persistência, e também melhore ainda mais a oração e a comunicação com Ele. E Ana, irmãos, assim como Ana, se você pegar os versículos 12 e 13, diz que Ana perseverava em oração. Ana perseverava em oração perante o Senhor. E o sacerdote, que eles estão lá com o sacerdote orando, quando vê Ana orando, quando vê Ana ali aos pés, ali no tabernáculo ali, orando, ele observava a boca de Ana. Em certo momento, Ana nem mexia a boca, mas com o coração. Com o coração, irmãos, ela falava. Só se via mover os seus lábios, porém a sua voz não saía. Tamanha a amargura que Ana estava,
tamanha a situação difícil que ela estava atravessando, por tudo que ela estava passando. E o sacerdote pensou, está embriagada. Pensou que ela estava embriagada, mas não, o sacerdote Eli estava ali porque via a situação dela, o choro era constante, todas as situações que ela estava vivendo. Mas no final do versículo 5 existe a segunda característica que não pode faltar, irmãos, em nós. A primeira é persistência, constância na tua oração. E a segunda está no final do versículo 15 de 1 Samuel 1. Ela diz assim, ela responde ao sacerdote que pensou que ela estava embriagada. Ela responde, porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém, olha o que ela diz, tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Amados, em certos momentos, se nós queremos que algo se mude, se mova, nós precisamos fazer o que Ana fez. Nós precisamos derramar a nossa alma perante o Senhor. Nas nossas orações, o que significa isso? Nós precisamos orar com mais fervor, irmãos. Nós precisamos orar com mais vontade, sabe? Orar, se dispor mesmo, irmãos. A tua oração precisa ser fervorosa em certos momentos. Quanto maior for o teu desejo por aquilo que você quer, maior ainda precisa ser a tua intensidade na oração, irmãos. E entenda isso nesta manhã. Ore com fervor. Quanto maior for o teu desejo pelo aquilo que você busca e deseja e quer, maior também precisa ser a tua intensidade, entrega, sabe? Ana orava com alma, ela estava desesperada, irmãos. E ela aqui diz o que estava acontecendo. Não, Senhor, eu não estou bêbada, eu estou orando, minha alma está perante o Senhor e eu preciso receber algo dele. Porque ela entendia que necessitava, ela já não aguentava mais humilhação, não aguentava mais aquela situação, então ela se derramou com alma, irmãos. Ela se derramou naquele momento, persistiu. E ali ela encontrou o que ela foi buscar. Ana não desistiu, orou com fervor. Ela, claro, fez um voto com Deus. Nesse texto, se você vê, também fez um voto. E aí o que aconteceu? Versículo 17, Eli, o sacerdote, respondeu para ela, olha, vá em paz. Deus, o Deus de Israel, te conceda a petição que lhe fizeste. Olha só. Então, Eli percebeu, não, ela não está bêbada. Então ela está se entregando, ela está com a alma toda ali, a vida entregando tudo, orando para Deus. Então Eli disse para ela, não, vai em paz, porque do jeito que você está orando aí, não há como Deus não responder a tua oração. Ele está dizendo isso, irmãos. Então, que você entenda, irmãos, há certos momentos que a nossa vida, nós oramos, rogamos a Deus, Deus muda o quadro, Deus faz isso, olha, eu preciso disso, Senhor. E às vezes nós oramos com aquela oração bem fraquinha, Deus, eu preciso que o Senhor faça isso, eu preciso bem, sabe? Não, irmãos, nós precisamos intensificar. Nós precisamos debruçar com a nossa alma, com tudo que nós temos, toda a nossa força perante Ele, dizer, Deus, eu preciso que o Senhor entre com providência. Eu preciso que o Senhor entre, Pai querido, olha a minha situação, já não aguento mais. Eu estou amargurado, eu estou aqui, Pai, só em frangalhos, estou em cacos e necessito que o Senhor entre, Pai querido, com providência na minha vida, irmãos. É dessa maneira que nós devemos orar, irmãos, mas também, entretanto, nós não podemos confundir, persistir com a obrigação de Deus em fazer algo conosco. Há muitos que colocam Deus na parede e dizem, não, Deus precisa fazer isso, Ele tem que fazer isso, né? Mas não, irmãos, daqui não, nós precisamos entender, não confundamos persistir com obrigação. Deus não é obrigado a nada. O Senhor Jesus nos ensina a persistir, não obrigá-lo, não colocá-lo na parede. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele também não fizer, continua sendo Deus. Lembre-se da oração do Pai Nosso. O que diz lá? Você sabe de cor. Diz o quê? Seja feita o quê? A tua vontade. Então, a vontade dele vai prevalecer sobre a tua. Se você está fazendo um pedido, um desejo que você tem, mas é sempre a dele, você ora, Pai Nosso. Se você tem que prestar atenção no que você está orando. Você está orando, olha, dizendo, seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como nos céus. Então, irmãos, seja feita a vontade do Senhor nas nossas vidas. Mas Ele é nosso Pai, Ele é bom. Mas vamos continuando.
o texto, por algum tempo não quis atendê-la, aquela mulher, o juiz, né? Porque ele não temia Deus nem respeitava os homens. Todavia, a viúva molesta ele. Ele fala: hei de fazer-lhe justiça para fim que não volte e me importune mais. Quando a gente lembra dessa passagem, né, que embora seja feita a vontade de Deus, nós sabemos que Deus também, irmãos, ele é nosso Pai. Nós acabamos no começo, desde quinta-feira, falando sobre um texto em Mateus 7, quando depois que ele termina o 7, ele diz que quem é aquele, se vós sendo maus, né, saber das coisas boas, né, quando o filho lhe pede um pão, ele está com fome, né, e você dá uma pedra para ele. Quem é o pai que o filho lhe pedindo um peixe, ele dá uma serpente? Ou seja, o filho está com fome, ele quer matar ele. Não, o pai não faz isso com o filho, né? E aí Jesus diz: olha, se vós sendo maus, sabeis das coisas boas aos seus filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu. Então ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é bom para nós, irmãos. Por isso a vontade dele é superior à tua. Então seja feita sempre a vontade do Senhor. E através da persistência, aquela mulher viúva, que não tinha condições nenhuma, era menos favorecida, tanto juridicamente, economicamente, pobre, não tinha dinheiro para dar dinheiro àquele juiz, para suborná-lo, quem sabe, dizendo: olha, eu te dou dinheiro para você julgar a minha causa ao meu favor. Não, ela não tinha nada, não tinha dinheiro, muito menos poderia ter alguma influência, mas ela vai até ele, tem fé, acredita que a sua causa vai ser resolvida. E aí o que acontece? O versículo 5, né, que fala: eu vou fazer-lhe justiça para que o fim não volte e me importune mais. Ela foi persistente, conseguiu ter a sua causa resolvida. E é um exemplo para nós, irmãos, porque todos nós devemos seguir o exemplo dela. Mesmo vendo um quadro totalmente avesso, ao contrário, mesmo não havendo circunstância nenhuma para que o juiz, muito menos, julgasse a sua causa, ela foi até o juiz. Ela foi até ele, era o único que tinha na cidade. Então eu vou lá e vou molestar, vou importuná-lo para que ele julgue a minha causa. Aí o Senhor Jesus, no 6, ele diz algo interessante. Olha, ouve o que diz esse juiz injusto. E o 7, ele faz uma pergunta: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite, ainda que tardio para com eles? Então, irmãos, olha o que Jesus fala. Se Jesus, irmãos, está falando isso, aquele juiz não temia Deus, não temia homens, não temia ninguém, era injusto. Era um juiz totalmente ao contrário do que deveria ser. E Jesus está dizendo: olha, se aquele juiz fez justiça àquela mulher, imagine então Deus. Será que ele não fará justiça aos seus escolhidos? Eu e você, que clamam a ele dia e noite, ainda que tardio para com eles. Ainda que demore, irmãos. Ainda que demore aquilo que vocês têm pedido a Deus. Ainda que você tenha... Não, Deus está demorando demais. Estou orando 3, 4, 5, 10 anos e a situação é a mesma. Mas está dizendo, ainda que demore, é normal, é natural demorar. Então essa é a nossa, irmão, o nosso desafio, mesmo orar, mesmo que ainda as circunstâncias não mudem. Você precisa persistir, continuar orando, buscando a Deus, continuar orando, porque em um momento as coisas vão acontecer, se assim for da vontade de Deus. Então, irmãos, ele usa essa mesma analogia de Mateus 7, Jesus, porque... perceba, o juiz era injusto, não temia a Deus e muito menos aos homens, e ainda assim favoreceu aquela viúva. Quanto mais, então, o nosso Deus, irmãos, o Deus é perfeito em justiça. Salmos 11, 7 diz que o Senhor é justo e ama a justiça, e os retos verão a sua face. Isaías 61, 8 diz: porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade, e em minha fidelidade eu os recompensarei, e com eles farei aliança eterna. Então, irmãos, Deus é justo. Deus é justo. O que Ele requer dos seus filhos nesta manhã, de mim e de você, é que você persevere-se, mantenha-se constante e insistente na tua oração. Você precisa manter constância e insistência, mais tempo orando, mais momentos de oração com Deus e ainda assim insistência, orando com fervor. E aí você vai ver o que vai acontecer. Ainda mais, irmãos, nesse momento, e nós vivemos momentos difíceis, onde a oração tem de deixar de lado.
onde a nossa comunicação tem sido deixada de lado e muitos têm sido incentivados, muitas lideranças, para que isso aconteça. É claro que usadas pelas trevas, irmãos. E além, irmãos, nós precisamos nos preparar. Veja o versículo 7 e 8. Os versículos 7 e 8, irmãos, são escatológicos. São versículos escatológicos, são para os últimos tempos. Perceba que Jesus faz duas perguntas. Ele diz, ainda Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, e ainda que seja tardio para com eles. Olha o 8. Digo-vos depressa, lhes fará justiça. Quando, porém, ele pergunta, vier o Filho do Homem, então, na volta do Senhor Jesus, porventura achará fé na terra? Ele pergunta, irmãos. Por isso você precisa permanecer constante. Quanto mais se aproxima a volta do Senhor, irmãos, nós precisamos continuar buscando essa comunicação, para que o rádio transmissor daquele de nós, muitas vezes, na guerra eles usam aqueles rádios, né, com o comandante e não fique chiando. É a mesma analogia, nós não podemos ouvir chiadeira, irmão, na comunicação com Deus. Com a nossa comunicação nós precisamos ouvi-lo audível, falando conosco, porque senão nós erramos o caminho, senão nós vamos para outros caminhos que não seja aquilo que Ele quer para nós, irmãos. Olha só como isso é sério. Então, irmãos, você entenda nesta manhã que a tua comunicação cada dia mais precisa estar mais limpa com Ele, para que você não ouça barulhos estranhos à sua volta, né? Você sabe, o inimigo está à nossa volta, querendo um momento para te ver cair, esmorecer. Veja o sentido da palavra, o vocábulo no grego. Então, irmãos, o Senhor hoje te diz, nesta manhã, que você precisa melhorar a tua comunicação com Ele. Não deixe ninguém cortar essa comunicação. Só você pode permanecer com essa comunicação cada dia mais limpa, em meio a tanto barulho que a gente ouve no mundo, em meio a tantas coisas à nossa volta. Nós precisamos, irmãos, estar atentos ao Senhor. E nós fazendo isso, é claro, é através da oração. E nós veremos ainda muitas coisas acontecer daqui para frente. Muitas coisas irão acontecer. Vamos presenciar muitas injustiças. Vamos ver muitas situações difíceis que vão trazer revolta ao nosso coração. A palavra diz que o amor vai se esfriar. Então, se o amor se esfria, o egoísmo vem, a maldade do ser humano vai aumentar ainda mais. E coisas que ainda nós não vimos ainda vão acontecer ainda mais. Então, nós precisamos estar com a nossa comunicação com o Pai alinhada e dizer, não, eu disse tudo isso na minha palavra. Embora diga, ele disse, mas nós precisamos orar e buscá-lo sempre a face dele. Apocalipse 6 e 10 fala que houve uma grande perseguição e João vê muitos mártires, né? Muitos mártires ali dizendo ao Senhor, olha, até quando, soberano Senhor, santo verdadeiro, não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Então os mártires estão ali orando a Deus, dizendo para Deus, Deus, até quando o Senhor vai permitir isso acontecer nesta terra? Me lembra, irmãos, essa aguda perseguição que vamos ter também. Nós seremos perseguidos, seremos totalmente, irmãos, encurralados. E aí? Se não existe mais comunicação com o nosso comandante, para onde ir? O que fazer? Como fazer? Quais são as estratégias? Se nós perdemos a comunicação com o nosso pai, o nosso general, ficaremos perdidos à mercê de nós mesmos. Então, irmãos, veja como é importante. Nesses dias, os tempos estão se findando. As lutas vão intensificar, não somente na tua vida, mas a perseguição alheia a isso vai estar à nossa volta. E se eu e você não estivermos com uma comunicação com o Pai, nós, irmãos, seremos algo fácil. Ficaremos perdidos. E o inimigo que está à nossa volta virá como um leão nos tragar. E aí já era. O único ataque, o único golpe poderá colocar nós abaixo. Então, irmãos, confie nessa palavra. Deus é justo. Ele é justo. Ele é o único que pode estabelecer o governo justo, de equidade, o centro de justiça. É o único que pode. Homem nenhum mais pode. Mas Ele é o único. Que nós não venhamos confundir isso. Poxa, porque Deus está deixando acontecer tantas coisas e não faz nada. A palavra, ela é verdadeira. A palavra precisa se cumprir, irmãos. E Ele diz na sua palavra que as coisas irão de mal a pior. Então, confie sempre na justiça de Deus. Assim como está no versículo 8, ele diz, olha, versículo 7, né? Depressa vos fará justiça, o 8. E ele pergunta para nós, será que ele vai achar fé na terra quando ele voltar?
É claro que aqui está em foco o exercício pessoal. É a tua fé. É você mesmo quem precisa responder isso para Ele. Você, como está a tua confiança em Deus? Como está a tua confiança, a tua fé? Fé é o que nós não vemos. Nós dissemos ontem, fé nós não vemos, é algo que nós não vemos. Mesmo que está tudo ao contrário nas nossas vidas, tudo desmorona. Nós não podemos nos basear no que nós vemos, mas o que nós não vemos. É certeza de que aquilo vai mudar. E para encerrar, irmãos, em um contexto de final dos tempos, onde a apostasia, falta de amor, eu disse, as injustiças serão comuns, a cada dia que passa, mais intensificados. Então, será que você continuará perseverando? Será que você continuará persistindo em oração? Essa é uma pergunta para nós. Será que nós vamos continuar confiando em Deus em um contexto final daqui para frente, mesmo vivendo em um mundo completamente hostil à sua vontade, mesmo vivendo em um mundo onde a palavra de Deus é escassa, mesmo vivendo em um mundo onde os que dizem que são, não são? Será que eu e você, nós permaneceremos firmes na fé, persistindo, insistindo, né, com a nossa fé acesa? Lembre-se, irmãos, o Senhor está voltando. Não há mais margem para brincarmos, não há mais tempo para ficarmos olhando para coisas que não são importantes. Nosso irmão falou sobre cortinas de fumaça, né? O inimigo joga algo ali e todo mundo vai lá olhar. E ele está fazendo tudo aqui, ó, tudo aquilo que ele quer fazer. Então, hoje o Senhor nos mostra o que é importante. Algo simples, mas que tem sido deixado de lado. A comunicação com o nosso general. A intensificação nas orações. A persistência, a constância. Então, irmãos, hoje o Espírito Santo nos diz, seja persistente na tua oração. Sabe? Embora você, às vezes, olha no teu coração e diz, não está acontecendo nada na minha vida, não muda nada. Mas o Senhor quer hoje que você permaneça consistente. Você permaneça com a tua comunicação cada dia mais melhor, ouvindo Ele cada dia mais melhor, audível. E, irmãos, com fervor, intensifique. Se precisar ali, derrame-se mesmo, com a sua alma, sabe? Derrame-se na presença dEle com fervor, persista na tua oração, não desanime, não esmoreça, persista. Não dê armas para o teu inimigo, para que ele possa te atacar e te vencer. Pela persistência, você poderá alcançar aquilo que você tem pedido a Deus. Persistência, intensidade e também perseverança. Você poderá alcançar aquilo que Deus tem para você e o que você pede, e o que você tanto deseja, se assim for da sua vontade. Eu queria orar com você nessa manhã. Vamos ficar de pé e orar ao Senhor nesse sentido, irmãos. Vamos orar a Ele e dizer para Ele que nós queremos, Pai, continuar melhorando a nossa comunicação contigo através da oração.